Pessoal, tudo bom? Turma, conforme que a gente havia combinado, estou gravando a nossa aula sobre penhor e anticrese, e essa aula deve durar mais ou menos uns 40 minutos, e vou tentar fazer uma outra revisão de 40 minutos num outro arquivo. Estou subindo os dois arquivos aí para vocês. Tá ok? Para a gente não perder tempo, já vão espelhar o slide, né? Essa cara quadrada minha aqui vai ocupar toda a tela. Mentira, vai vir agora a situação nossa, né? O slide, creio que vocês já estejam vendo. Então, nós temos aí penhor e anticrese, que são os temas que não irão cair na prova, porém, entretanto, todavia, são matérias da nossa disciplina e a gente precisa estar discutindo, ok? Penhor, né? Como a gente havia mencionado em sala de aula, penhor é um direito de garantia, né? Um direito de garantia real. Vai ser um direito de garantia feita sobre bem imóvel. A palavra penhor, ela vem vem da etimologia pugnus, né, de mão. Então, é aquilo que está à mão. Então, é um poder de alguém sobre uma determinada coisa que vai garantir a satisfação de uma obrigação. Então, lembrando que a garantia real é um contrato acessório, né, ao contrato principal, à obrigação principal. Então, o penhor ele fica temporariamente na mão do credor, né, sob o cuidado do credor. Tomar cuidado, eu já falei isso em sala de aula com vocês, diferenciar penhor de penhora, ok? No penhor nós temos a coisa, ela é empenhada. Na penhora, a penhora que é judicial, que é a constrição de bens ou valores por ordem judicial, a coisa ela é penhorada, ok? Então só tomar cuidado com isso. Como já mencionado, o objeto aí do penhor é um bem imóvel, né? Bem imóvel alienável, ou seja, que está disponível, que é possível de ser alienado, que é possível de se vender, que parte, né, de um contrato real, né, que se dá por meio do aperfeiçoamento, que é a tradição, tá? Então, assim, a gente pegar a legislação, dá uma olhadinha na legislação, só para lembrar aí que existe uma exceção, por exemplo, bem móvel aí, navio e aeronave, que são bem considerados bem móveis também, eles não entrarão como penhor, eles entrarão como hipoteca, como nós falamos já na aula passada, ok? Dentro da linha do penhor, nós temos a figura do credor pignoratício e do devedor pignoratício, né? Credor pignoratício, o credor da obrigação principal, que vai receber o bem como garantia, no caso do penhor comum, e o devedor pignoratício é aquele que deu a coisa, né? Aquele que é o titular do bem dado em garantia. E nós temos aí a eficácia erga omnes, né? Todo direito real, ele possui uma eficácia erga omnes. A eficácia erga omnes se dá através do princípio da sequela, né? Do preceito da sequela. Então, a partir do momento que eu gero, que eu constituo o penhor, eu vou estar marcando, eu vou estar gravando naquele bem dado em garantia, que vai acompanhá-lo, né, durante o período em que a obrigação principal ela não tenha sido devidamente adimplida. Lembrar que, a partir do momento que eu vou adimplir com a obrigação principal, a obrigação acessória, que é a obrigação de pagar, né, ou a garantia real, que é o penhor, ela já deixa de existir. Então, o direito de sequela, e, ao mesmo tempo, nós temos também o direito de preferência ao credor pignoratício. Obviamente, não havendo o adimplemento, o bem é levado a leilão, né, e o produto da venda ele resgata, né, preferencialmente o valor do débito, né, salva aí a questão do direito de execução, direito de execução por parte do credor, ok? Aí vem aquela pergunta, e se não quitar o débito? Então, vamos lá. Se não quitar o débito, a pessoa ela pode estar promovendo aí essa venda, tá? E nós temos algumas situações. Se a venda ela aferir um valor inferior ao débito, perdeu-se o bem e o saldo remanescente vai continuar. É o que está mais ou menos no exemplo aí. A e B constituem penhor sobre o quadro de B, o quadro do B vale 15. B é devedor e não cumpre a obrigação principal. O quadro é leiloado e consegue 10. Ok? Se persistir o crédito, esse crédito que persistir, esse crédito que porventura continuar, vai passar a ser um credor quirografário, ou seja, aquele que não tem nenhum tipo de garantia. Perfeito? Nós temos. E se alcançar um valor maior? Se alcançar um valor maior, nós vamos ter aquela situação do não enriquecimento ilícito, devolve-se o valor, né, a maior porventura apurado, ok? Como já mencionamos, segue o padrão do contrato principal e do contrato acessório, né?
podem ser reunidos, obviamente, no mesmo contrato. Por exemplo, nos bancos, a gente vê contrato de mútuo e penhor. Quando você vai à Caixa Econômica Federal, por exemplo, na casa de penhores, você toma um empréstimo, que é o mútuo, e o penhor fica em garantia, né? Você não precisa de dois contratos separados. Aceita tanto o instrumento particular como o instrumento público, né? Que é aquele instrumento não solene, porém tem que ter registro para fins de eficácia geral. Tem que ter registro para fins da eficácia erga omnes, ok? Sem registro não é possível ter essa eficácia contra todos. Dos direitos e obrigações legais do credor ignoratício, primeira coisa, nós temos aí a figura da posse direta, né, ou por um terceiro nomeado, tá, como depositário, e aí, no caso, esse terceiro ele vai ter o dever de custódia, e aí vem aquela pergunta, pode haver prisão? Conforme a nossa legislação, poderia, porém, depois o Brasil ele foi signatário do Pacto de São José da Costa Rica, né, que a prisão por depositário deixou de existir, deixou de ser aplicada no Brasil. Hoje a dívida civil é apenas por dívida alimentar. Então, no Brasil, a gente não vai ter essa prisão aí por conta do Pacto de São José da Costa Rica, ok? É, porém, vai haver o direito de retenção da coisa até o adimplemento da obrigação, tem o direito de execução, que é execução em caso de inadimplementos, tem mecanismos de proteção processuária à disposição, ação de manutenção de posse, de reintegração de posse, etc. Obrigação de restituição da coisa em caso de adimplemento. Isso aí é um ponto importante. Né? Se a obrigação principal, se a obrigação principal ela for devidamente adimplida, aí abre-se aí a obrigatoriedade daquele que detém a coisa sob seu poder de entregá-la em seu estado pleno, ok? A extinção da penhora ela vai atender vários fatores aí, né? Se a gente pega o artigo 1439, vou puxar aqui o artigo 1439 para a gente falar rapidinho, só um segundo que eu não abri. 1439 do Código Civil, ele vai trazer para nós algumas situações. Ó. O penhor agrícola, o penhor pecuário, não podem ser convencidos não podem ser convencionados por prazo superior ao das obrigações garantidas. O penhor agrícola e o penhor ele, embora vencido os prazos, permanece a garantia enquanto subsistir os bens que constituírem, né? A prorrogação deve ser averbada a mais do respectivo registro, mediante requerimento do credor. Então, é uma outra forma de penhor aí também que a gente tem que ter ciência. Pegar, pessoal, eu não vou ficar lendo com vocês, pegar, ler a legislação, pegar, ler o Código Civil aí, os artigos estão dispostos para vocês, só para a gente poder estar ilustrando. Modalidade do penhor, a modalidade do penhor, primeiro delas, é convencional, né? Partindo do convencional, é quando as partes decidem que esse penhor ele deve ser constituído é por livre manifestação da vontade. Nós temos o penhor também, as características do penhor especial. Tá? Então, vou pegar aqui, né, falei para vocês lerem, mas a gente não consegue ficar sem. Então, vamos pegar aqui o 1431, e no 1431 a gente vai ter, só um segundinho, para a gente poder pegar aqui, não deixar muito tempo no vácuo, não. Espero que vocês tenham feito um bom simulado no sábado. Né? Eu percebi que vocês foram rápidos demais. Faltou, na minha visão, um pouquinho mais de seriedade, mas vamos ver na hora que pegar os resultados. Essa semana eu já devo ter os resultados publicados. Espero que todo mundo tenha ido muito bem. Mas queria mais seriedade de vocês, sendo bem sincero. 1431 está lá. Constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que, em garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor ou alguém por ele ou por de uma coisa móvel suscetível à alienação. No penhor, aí já parte para a modalidade especial, né? 1431, parágrafo caput, parágrafo único. No penhor rural, industrial e mercantil e de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conservar. 1432. O instrumento de penhor deverá ser levado a registro por qualquer dos contratantes. O do penhor comum será registrado no cartório de títulos e documentos. Pegando aí a questão dos especiais, como mencionado, nós temos iniciado aí o agrícola e o pecuário, né, o meio pelo qual os agricultores, os criadores se sujeitam suas culturas ou animais ao cumprimento da obrigação, né, ficando como depositários da coisa, isso é algo óbvio. Imagina se você vai empenhar o seu gado
que gera leite, né? De repente você está querendo comprar uma ordenha mecânica e aí você vai empenhar o seu gado, né? Imagina se o gado tivesse que ser transferido, você não ia tirar leite. Então você não teria como mecanismo de renda para poder gerar ou pé de café, né? Você está comprando maquinário para poder fazer, você está precisando de um empréstimo. Então, assim, então o penhor tá rural e o penhor rural, né, no caso agrícola e pecuário, tem essa peculiaridade por isso. O devedor é que tem a custódia, né? O devedor é quem fica com o bem sobre a sua mão. Haja vista que essa modalidade é para incrementar a atividade mais ligada a uma linha de financiamento com crédito, ok? Não é um contrato solene, né? Necessariamente, pode ser tanto por instrumento público ou particular, porém, tem que ter o registro no cartório de registro de imóveis, onde as coisas estão empenhadas, tá? Ah, Cristiano, mas você está falando aí de agrícola e pecuário, sim, a propriedade. Então, você vai registrar a margem da propriedade, tá? Por isso, no cartório de registro de imóveis. Possibilidade de emissão de cédula rural, né? Cédula de crédito rural, pignoratícia, a pedido do credor, né? Da instituição financeira ou da cooperativa. E, nesse caso, essa cédula de crédito rural é um título de crédito, né? Que ele é autônomo, exequível, ok? Ah, o limite de tempo do penhor rural agrícola é de 3 anos, o penhor rural pecuário é de 4, podendo ser prorrogado por mais uma vez. O penhor agrícola, segundo o 1442, ele, ele pode ser objeto máquinas e instrumentos de agricultura, colheitas pendentes ou em vias de formação, frutos acondicionados ou armazenados em galpões, lenha cortada e carvão vegetal, animais de serviço ordinário de estabelecimento agrícola, ok? Então, isso pode ser objeto do penhor. Ao passo que no penhor pecuário, né, podem ser objeto do penhor os animais que integram atividade pastoril, agrícola ou de laticínios, né? Então, assim, e para alienar, né, no caso, para vender, se eu for vender, e o credor, né, no caso, aquele que detém o direito à garantia real, ele tem que consentir. Já no penhor industrial e penhor mercantil, nós vamos ter um pouquinho diferente, né? A ideia é um pouquinho diferente. No industrial e mercantil, nós temos aí máquinas, aparelhos e até mesmo animais utilizados na indústria e no comércio, tá? Então, eu tenho 1447 até 1450. Aí, lá no 1447, fala o seguinte, ó, podem ser objeto de penhor máquinas, aparelhos, materiais, instrumentos instalados e em funcionamento, com os acessórios ou sem eles, animais utilizados na indústria, sal e bens destinados à exploração das salinas, produtos de suinocultura, animais destinados à industrialização de carne e derivados, matérias-primas e produtos industrializados. Parágrafo único. Regula-se pela disposição relativa aos armazéns gerais o penhor das mercadorias nele depositadas. Então, assim, vão ficar registrados também no cartório de registro de imóvel, onde as coisas estão, né? Que ficam aí, essas coisas ficarão com o devedor. A possibilidade de emissão de cédula pignoratícia rural, industrial, né, no caso está no 1448, fala o seguinte: constitui o penhor industrial ou mercantil mediante instrumento particular ou público, registrado no cartório de registro de imóveis da circunscrição onde estiverem situadas as coisas empenhadas. Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida que garante industrial ou mercantil, o devedor poderá emitir em favor do credor cédula do respectivo crédito de forma que, para os fins da lei especial, determinar. Tá? Então, aqui é uma decisão dos particulares que se envolverem. E eu tenho penhor de direitos e títulos de crédito, né? Que são só direitos suscetíveis. Por exemplo, usufruto, direitos trabalhistas, direito alimentar, direitos de personalidade. Isso aí, nesse caso, não vão poder ser empenhados, tá? E o caso aí, os direitos cessíveis, são sobre coisas móveis. Vamos pegar aqui o 1451 indiretos, tá? Pode ser objeto de penhor de direitos suscetíveis à cessão sobre coisas móveis. 1452. Constitui-se penhor de direito mediante instrumento público ou particular registrado no cartório de títulos e documentos. Parágrafo único. O titular de direito empenhado deverá entregar ao credor pignoratício os documentos comprobatórios desse direito, salvo se tiver interesse legítimo em conservá-los. 1453. O penhor de crédito não terá eficácia senão quando motivado ao devedor, for notificado por ter-se o devedor, que é instrumento público particular, declarar ciente da existência do penhor. 1454.
O credor pignoratício deve praticar os atos necessários à conservação e à defesa dos direitos empenhados e cobrar os juros e mais garantias. Deve o credor pignoratício cobrar o crédito empenhado, assim que se torne exigível. Se este constituir uma prestação pecuniária, depositar em contas recebidas, de acordo com o devedor pignoratício, ou com o que o juiz determinar. Se consistir na entrega de coisa, nessa subrogará o penhor. Então, aqui vem especificando, tá? Do que se pode fazer, o que não se pode fazer. Normalmente, o penhor aí ele vai se dar sobre direitos reais, direitos pessoais, direitos autorais, direitos de softwares, ações, direito de imagem. Aí, nesse caso aí, a gente tem condições de empenhar. Imagine, por exemplo, aí, me permito fazer o Neymar, né? O Neymar, ele tem um valor comercial, né? Não falo pelo jogador em si, mas eu falo pela imagem, né? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, né? O Vinícius Júnior, por exemplo, a imagem deles vinculada ao produto, eles conseguem vender aquele produto. Então, eles conseguem empenhar o direito de imagem deles. São direitos que vão gerar dividendos, né? Ok? Títulos de créditos também são possíveis, está lá no 1458. Quando você pega o 1458, fala o seguinte: ó, o penhor que recai sobre título de crédito constitui-se mediante instrumento público ou particular ou endosso pignoratício, com a tradição do título ao credor, regendo-se pelas disposições gerais desse título e no que couber na presente seção. Nesse caso, também o devedor mantém a posse, tá? E o registro é feito no cartório de títulos e documentos. Eu tenho o penhor de veículos, tá? O penhor de veículos começa lá no 1461. O penhor de veículos é feito, né, literalmente sobre veículos, com exceção de navios e aeronaves, ok? Que igual eu falei que vai ser por hipoteca. No caso, penhor de veículos são o penhor de meios de transporte de pessoas e coisas em qualquer forma, carro, moto, bicicleta, charrete, ok? Não sei se vocês conhecem aí, né? Feito por tração animal. E a utilidade pode ser para esses veículos, né? Podem ser utilizados tanto para o trabalho quanto lazer. E aí se busca, né, uma linha de crédito. Primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que o penhor do veículo ele não se confunde com a linha de financiamento para aquisição dos bens móveis, tá? No caso aí seria um arrendamento, não se confunde com arrendamento mercantil, alienação fiduciária, contrato de compra e venda com reserva de domínio, não. No penhor de veículos, dispensa a transferência da propriedade, né? O devedor pignoratício é depositário, ele fica com a coisa. Registra no cartório de títulos e documentos do domicílio do devedor e faz uma anotação no certificado de registro do veículo, lá no DUT, no CRLV, tá? Para fim de eficácia erga omnes e publicidade também para controle do trânsito, tá? Conforme está lá no 1462. O prazo aí é de 2 anos, prorrogável por mais uma vez, tá ok? Lembrando que é uma obrigação acessória de contratação de seguro, né? É obrigatória, contra danos a terceiros e sob coisa própria, diferente aí do seguro obrigatório dos veículos, tá bom? Conforme está lá no 487. E saindo do penhor, isso aí nós falamos o penhor facultativo ou penhor convencional. Aí a gente sai do penhor convencional e a gente adentra no penhor legal. O penhor legal são aqueles que decorrem da lei, né? O penhor legal ele vai estar lá no 1470, né? A lei estabelece. Então, os credores compreendidos no artigo 1467, vamos voltar no 467, são credores pignoratícios. Independente de convenção. 1. Os hospedeiros ou fornecedores de pousada ou alimentos sobre as bagagens, móveis, joias ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito. 2. O dono do prédio rústico ou urbano sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio pelos aluguéis ou rendas. Então, o penhor legal ele vai aparecer dentro de uma permissibilidade de autotutela, né? O dono das pousadas, dos hotéis, dos restaurantes, o dono dos lugares que são frequentados ou que comercializa alimentação, eles vão ter o direito de reter, né, a joia, a bolsa da pessoa, as malas da pessoa, até que haja devido adimplemento, o celular das pessoas, tá? Eu conto isso dentro de sala de aula. Na época da faculdade, eu tinha uma colega que era dona de um motel, né?
a Andrea. A Andrea era dona de um motel aqui na cidade e ela falava que direto lá no motel o pessoal deixava celular, né? Então ela tinha muitos celulares porque as pessoas não tinham muitas identidades, né? Às vezes a pessoa ia e não tinha dinheiro, né? Pode parecer um cúmulo absurdo, mas é uma coisa que, segundo ela, na época, pô, isso eu formei isso há 20 anos, vamos colocar, né? A gente falou isso há algo há 20 anos atrás, mas que as pessoas elas tinham que deixar, que você não ia deixar o cara ir embora. Então ele deixava um celular, ele deixava um relógio, ele deixava alguma coisa ali que tivesse algum valor para tentar compensar. E se o cara fosse uma pessoa correta, ele voltava e buscava, entendeu? Mas é nesse sentido, tá ok? Então, técnica de cobrança de dívidas, permissão de autotutela, em benefício de certos credores, em dadas situações quanto a bens penhoráveis. Após a postura ativa do credor, necessidade de homologação judicial, né? O 1471, ele menciona isso. Ele fala que, tomado o penhor, requererá ao credor ato contínuo a sua homologação judicial. E a possibilidade de conflito com garantias de direitos fundamentais também. Existe essa possibilidade, você não pode estar retendo as pessoas, né? Se você reter as pessoas, você vai estar gerando carcerio privado e tudo mais, então você retém a parte patrimonial. E aí a gente entra dentro da figura da anticrese, tá? A anticrese não é tão utilizada, mas a gente tem que falar dela, tá bom? A anticrese está lá no 1506, está lá no 1506 e a gente vai discutir. Então, 1506, só para pegar aqui, ó. Pode o devedor ou outrem por ele, com a entrega do imóvel ao credor, ceder-lhe o direito de receber, de perceber, em compensação da dívida, os frutos e rendimentos. É permitido estipular que os frutos e rendimentos do imóvel sejam percebidos pelo credor à conta de juros, mas se o seu valor ultrapassar a taxa máxima permitida em lei para as operações financeiras, o remanescente será imputado ao capital. Quando a anticrese recai sobre bens imóveis, este poderá ser hipotecado pelo devedor ao credor anticrético e a terceiros, assim como o imóvel hipotecado pode ser dado em anticrese. Então, a anticrese é um direito real em garantia em que o devedor ele vai transmitir ao credor, como garantia da obrigação, né, no caso, a posse direta de imóvel da sua propriedade a fim de perceber os frutos e rendimentos da coisa, tá? Então, abatendo-se aí paulatinamente a dívida ele vai gerar. Então, na anticrese, vamos supor, eu tenho uma fazenda, eu transferiria a fazenda para o banco, eu transferiria a fazenda para outra pessoa, e essa pessoa ela vai ter que administrar, e os frutos, os rendimentos que forem gerados, os rendimentos, ele vai abatendo aí gradativamente na dívida. Obviamente, com isso, os custos também, eles acabam recaindo sobre a pessoa, né, do anticrédito, tá ok? O credor terá como garantia da dívida, né, o uso tende, ou seja, o direito de usar, e o uso fruendi, o direito de fruir, ou gozar da coisa dada em garantia. Não é um direito de uso e gozo, tá? Serve como garantia ao adimplemento. Então, por isso que a gente fala o uso tende e o uso fruendi, tá? Então, assim, ele vai ter o direito de perceber os frutos da coisa para amortecer. Ele não vai ter o direito real de uso e gozo, tá bom? O credor e o devedor anticrédito, né, ele tem que gerar o registro no cartório de registro de imóveis, porque é um contrato real, porque a posse também vai ficar com credor anticrético, e para que, como ele vai estar na posse, para que não haja confusão ali para uma futura uso capião, ok? Ah, e a anticrese ela também pode ser utilizada como meio de reforçar a hipoteca, né? A hipoteca você já tem a garantia e você entrega o bem ali para a pessoa estar administrando para poder gerar os frutos, né? Os dividendos, os rendimentos para amortizar a dívida, ok? No caso aí da hipoteca, é para acumular garantias em caso de inadimplemento do credor, que já está com a coisa valendo dos frutos, né? Aí ele pode reter para si, continuando a aproveitar desses frutos, né? No caso, anticrese, ou excutir a coisa para saldar a dívida no caso da hipoteca, tá? O prazo para limite para retenção aí é de 15 anos. Após isso, posse injusta, posse precária. E lembrando que na posse precária a gente tem possibilidade de uso capião, né? No caso da uso capião extraordinária de 15 anos, tá, ok? Há necessidade de prestar contas, né? No caso, o credor anticrédito está com a coisa, ele tem que prestar contas, né? Para poder aferir essa amortização do débito, ele tem que apresentar o que ele gastou, o que ele recebeu, o que deu de diferença para ele poder estar gerando amortização. E a crítica da doutrina é que deveria ter ficado fora do Código Civil, né? Porque é uma ofensa à função social da propriedade
porque desguarnece o devedor da sua coisa, né? O credor fica desde já com a mesma. Isso acaba dificultando meio para absolver a obrigação, né? É o ônus do credor de administrar algo que não é seu. Isso é ruim para todo mundo, tá ok? Então, no caso da anticrese e do penhor, foi isso aí. Anticrese e penhor foi isso aí, tá ok, meus queridos? Então, vamos finalizar. Vou cortar isso aqui, que aí eu vou subir, e daí a pouco eu coloco da outra aula também.